Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Felipe, vocês aqui presentes podem se assentar. Hoje a liturgia nos apresenta o tema da lei. E até parece que há uma contradição entre a primeira leitura e o evangelho que nós acabamos de ouvir. Na primeira leitura, nós ouvimos que Paulo trata a lei de uma forma até meio desdenhosa. Ele não quer mais aquela lei foi só passageira. Agora, o que começa a valer para a nossa vida é este império da graça em Jesus Cristo e não mais aquela lei. E aí nós ouvimos do Evangelho que Jesus diz que não veio para abolir esta lei, mas para dar a ela o seu pleno cumprimento. Por mais que pareça, não há nenhuma contrariedade entre tanto a primeira leitura quanto o Evangelho. E para a gente entender isso, nós precisamos voltar nessa carta de Paulo aos Coríntios para tentar entender o que ele está querendo nos dizer. O povo judeu entendia a lei, cumprir a lei, como se eu cumprir essa lei eu vou ser salvo. Ou seja, aquela obra que eu fizer, cumprir a lei vai me dar a salvação. E Paulo começa a criticar esse pensamento dos judeus. Quem nos dá a salvação é Jesus. Quem nos dá a salvação é a fé no próprio Deus. Não é porque eu fiz algo que eu vou receber a salvação em troca. A salvação não pode ser alcançada pelas obras que são realizadas. A salvação ela vem por meio da fé em Jesus Cristo. Paulo começa então, em várias das suas cartas, a falar a respeito disso, mostrando que a lei ela tem também um efeito que é muito problemático, porque nós ficamos sabendo que nós estamos errados quando nós temos uma lei para poder nos dizer isso. Eu sei, por exemplo, que é errado matar, porque lá no Código Penal, no artigo 121, está escrito que não pode matar. Então há uma lei que revela que se eu matar eu estou errado. Então Paulo também fala sobre esta realidade. A lei me mostra que eu estou errado, que eu estou cometendo um pecado. A lei coloca luz sobre as minhas atitudes, mostrando se eu estou cumprindo a lei ou se eu estou fazendo algo que seja contrário a ela. E Paulo quer mostrar para essas pessoas o que para nós também deve ser sempre claro, que é em Cristo que nós encontramos a salvação e mais do que isso, é a partir dele que nós teremos força para sermos salvos. Porque ao mesmo tempo que Jesus, ele é aquele que nos dá a salvação, ele nos fortalece e nos guia nesta vida para que possamos chegar a ele, ele que é a porta para o céu. Do que adiantaria, pegando essa linha de raciocínio de Paulo, alguém dizer para nós que, olha, isso é pecado, isso é pecado, isso é errado, isso é errado. Mas essa pessoa não nos ajudar a resolver estas coisas, a mudar a nossa vida, a fazer as coisas diferentes do que nós estamos fazendo. Nós temos a graça de olhar para Cristo e, conhecendo a lei, não só saber se estamos num caminho certo ou não, nós temos a graça de contar com Ele, porque é Ele quem nos ajuda, não simplesmente a cumprir a lei, mas a sermos pessoas de fato que buscam viver
aquilo que Ele nos ensinou. Jesus Cristo, Ele é o penhor do cumprimento dessas normas, que não são só normas vazias, mas de uma norma que nos leva até o Senhor. É Jesus que nos auxilia, é Jesus que nos fortalece, é Jesus que trabalha o nosso coração para que a gente tenha força de viver aquilo que é necessário viver. É Jesus que nos concede essa graça. As leis também não são para nós, como nós conhecemos os mandamentos da igreja, somente algo que nos mostre que estamos certos ou errados, mas a lei também é para nós algo que nos ajuda a estarmos mais perto de Deus, porque quando nós vivemos os mandamentos que Ele nos ensinou, nós estamos mais perto dEle. É estranho a gente dizer, quando a gente pensa sobre liberdade, o que seria a liberdade? Liberdade é eu fazer o que eu quiser da minha vida? Liberdade é eu fazer qualquer coisa, eu quero isso, eu faço, eu não quero, eu não faço. Isso é liberdade? A gente pode ver vários exemplos que isso não é bem liberdade. Se, por exemplo, eu com a minha atitude, com a minha vontade, eu matar alguém, eu não estou mais sendo livre. As consequências desse meu ato estão me levando a uma escravidão, em todos os sentidos. Uma pessoa que se torna alcoólatra ou viciada em qualquer outro tipo de droga, é uma pessoa que perdeu a sua liberdade, porque ela teve liberdade no primeiro momento para escolher entre beber ou não, mas chega um momento que aquela pessoa ela perde a sua liberdade, onde ela não tem mais controle. Ela é simplesmente levada pelo seu impulso de estar em contato com aquela droga. Então, liberdade é muito mais do que só isso, do que só poder escolher entre uma coisa e outra. E Paulo nos ensina que só existe liberdade quando nós estamos juntos de Deus. E aí a gente começa a entender que quando eu cumpro as leis de Deus, quando eu observo os mandamentos da igreja, aquilo que a igreja me ensina, eu não estou perdendo a minha liberdade, mas pelo contrário. Se eu observo, por exemplo, que eu tenho que amar os outros, que eu tenho que perdoar as pessoas, que eu não posso isso ou que eu tenho que fazer aquilo, não é algo que tira a minha liberdade, isso me dá liberdade. Porque quanto mais eu amo, quanto mais eu perdoo, quanto mais eu deixo de fazer aquilo que é errado e faço o que é certo, mais perto de Deus eu estou. E quanto mais perto dEle, quanto mais vivendo as verdades que provêm dEle, mais livre eu vou ser. A lei, então, não é só para nós um indicativo de algo ruim, algo que tire a nossa liberdade. Mas até mesmo a lei pode nos conduzir até o Senhor, fazendo com que nós observemos os seus ensinamentos e encontremos a graça da verdade. Somente perto de Deus seremos livres. A gente pode pensar, por exemplo, quando a gente vai ler um texto bíblico, quando a gente vai ler um livro de qualquer pessoa, quanto mais a gente sabe daquele autor que escreveu o livro, mais a gente sabe sobre o conteúdo do livro. Se a gente, por exemplo, lá na faculdade, na época do estudo de teologia, se eu quisesse, por exemplo, estudar o livro do profeta Isaías, quanto mais eu souber de Isaías, do contexto que ele viveu, das coisas que ele passou, mais eu consigo entender o que Isaías está escrevendo no livro dele. Se eu pego um livro aqui de qualquer autor brasileiro, por exemplo, Machado de Assis, se eu conhecer a vida dele, eu vou conseguir entender melhor o que ele escreveu. E assim é a nossa vida também em relação a Deus. Porque Deus é o nosso Criador. Do mesmo jeito que o Machado de Assis teve a sua criação, que é um livro, e quanto mais eu conheço o Criador, mais eu conheço aquela criatura dele, o livro, quanto mais perto nós estamos do nosso Criador, mais nós também estaremos próximos a essa luz. Porque perto do nosso Criador, perto de Deus, nós somos desvendados, nós somos iluminados. E então nós temos uma melhor capacidade, uma maior graça para poder viver a liberdade que Ele nos deu. Porque a gente mesmo, muitas vezes, nós não fazemos escolhas que nos fazem livres. É por isso que existe uma lei.
É por isso que existem os mandamentos do Senhor. A igreja não precisaria de nos ensinar nada se eu e você soubéssemos o que fazer com a nossa vida. Mas por causa da inclinação para o pecado, por causa da nossa consciência que nem sempre é clara o suficiente, a gente precisa desse auxílio de Deus, nós precisamos destas leis, nós precisamos destes conselhos que a própria igreja nos concede. Por isso é necessário olhar para estas leis que a igreja nos dá sobre todos os assuntos, sempre com disponibilidade para poder crescer e para poder aprender. E, sobretudo, é necessário se aproximar do Senhor para que se encontre a verdadeira liberdade. Porque só quando eu estou diante de Deus e a luz dele me atinge, mais as minhas trevas são desvendadas. E iluminados por Deus, a gente poderá então ter uma vida de graça junto dele, ter uma vida de verdade. Uma vida onde, a exemplo do santo que nós celebramos hoje, São José de Anchieta, uma vida que dá testemunho daquilo que crê, que testemunha aquilo que está aqui dentro, aquilo que a gente acredita. Peçamos hoje ao Senhor esta graça. Ele que nos deu a graça da justificação, a graça de uma vida nova. Ele que nos deu a igreja como um presente, que nos aconselha, que nos dá os seus sacramentos que nos fortalecem, que nós possamos louvar a Deus e pedir a graça de estarmos sempre abertos aos mandamentos do Senhor e ao cuidado que Ele tem conosco. Deus é um Pai que se aproxima de nós para poder nos apontar o caminho da salvação. Fiquemos de pé e apresentemos ao Senhor as nossas preces.